ponto muito importante, que é o diagnóstico e o nosso planejamento. Depois a execução fica mais fácil. Quando você faz um bom diagnóstico, você também consegue fazer um bom planejamento. Aí colocar isso em prática, fazer isso rolar, fazer isso fluir, fica mais fácil. É um caso clínico que foi lá do curso de residência clínica do Rio de Janeiro, tá? Uma jovem, uma adolescente de 13 anos e 6 meses. Então, como sempre, vamos colocar o quê? O nosso protocolo do PEXA em andamento. É através dele, que são através dos 10 passos do PEXA, que nós desenvolvemos toda a nossa filosofia, todo o nosso planejamento e tratamento através dos 10 passos do PEXA. Então, o que é o primeiro passo do PEXA? O nosso diagnóstico, que começa pela análise da face do paciente. Então, como eu disse, a primeira dica, incorporem a foto lateral sorrindo no diagnóstico de vocês. Essa foto, vocês vão ver, nós vamos discutir agora aqui um pouquinho, ela é muito importante e faz todo o diferencial dentro do planejamento, dentro do diagnóstico de vocês, tá bom? Então façam essas 4 fotos frontal, frontal sorrindo, lateral e lateral sorrindo, que é em cima dessas 4 fotos que a gente vai discutir todo o nosso diagnóstico, tá bom? Como eu estava dizendo, eu mesmo faço as fotos, porque eu cansei de ter que repetir essas fotos do centro radiográfico, né, que vinham com problemas, então eu mesmo faço essas fotos e indico que vocês também façam essas fotos aí, tá bom? Então, numa análise frontal, é uma face equilibrada, uma face aqui que eu vejo que tem algum probleminha ao sorrir, um queixinho mais pronunciado, um sulco nasogeniano aqui um pouco mais acentuado, um perfil um pouquinho reto e um probleminha no sorriso. Então, vamos dar uma olhada um a um aí. Então, olha lá, o que eu avalio nessa foto lateral do sorriso? Eu percebo que a paciente, quando ela sorri, ela tem um perfil reto. Não é um perfil legal, ainda mais que é uma paciente de 13 anos e está em crescimento. Então, a gente já sabe que é um perfil, né, que está comprometido, ainda mais que vai ter aí crescimento e desenvolvimento mais para frente. Quando ela sorri, ela passa a ter esse perfil um pouco mais côncavo, né? Você vê que o nariz acaba sendo projetado bastante para frente, né? Quando sorri, pela retrusão do lábio superior, acaba como um efeito colateral aí, tendo uma projeção desse lábio, desse nariz aí, né? E por essa análise eu vejo que eu posso jogar esse incisivo central superior para frente, eu posso protruir e eu posso vestibularizar esse incisivo. Então, por isso que a gente avalia essa foto lateral sorrindo, para fazer uma análise desse perfil quando o paciente sorri, para fazer uma análise do posicionamento dos lábios dessa paciente, ou né, do paciente quando ele está sorrindo, e determinar se eu posso ou não vestibularizar, lingualizar ou manter o posicionamento inicial desse incisivo central superior, tá bom? Então, apesar que a gente já falou isso várias vezes, mas é mais uma dica aí de você incorporar essa 4ª fotografia no seu diagnóstico ortodôntico, tá bom? Dentro de uma análise do sorriso, que também está dentro do primeiro passo do PEXA, a gente tem a análise do sorriso, então a gente dá sempre um close aí nesse sorriso para estar avaliando melhor. Eu observo que algo de errado acontece aqui no do 22, eu percebo uma giroversão, percebo que o 12 está cruzado, né? Tem uma mordida cruzada ali. O 21 está com o seu longo eixo legal, mas o 11 ele está com a coroa distangulada. O que me dá a impressão que essa linha média aqui também está um pouco inclinada assim, né? Mas eu acho que é mais pela ilusão de ótica dessa distangulação da coroa do 11, tá? Então observo logo no sorriso, os caninos inferiores, né, um pouquinho projetados para vestibular também. E na análise da linha média, eu coloco que a linha média, eu considero a linha média superior pela análise do sorriso coincidente, centralizada, mas como eu disse numa outra live, mais uma dica.
Na dúvida, vai cada vez mais para o interior, né? Cada vez mais para as relações mais internas dentro da boca, e vamos ver como é que se comporta esses dentes com a ráfia palatina. Então eu concluo que essa linha mediana superior, ela está bem posicionada, ela está coincidente com a face. E aí então defino que eu tenho a minha linha inferior desviada para a esquerda. Então tudo isso que a gente viu, análise frontal da face em repouso, análise frontal da face ao sorrir, análise lateral da face em repouso, análise lateral ao sorrir, a análise do sorriso em seu macro, mostrando todos os problemas e agora os corredores bucais, isso tudo faz parte do primeiro passo do PEXA, que é o nosso diagnóstico ortodôntico. Então não perca tempo no diagnóstico, não negligencie diagnóstico, foque no diagnóstico, que eu te garanto que quanto mais tempo você perder aí, mais rápido você finaliza e mais rápido você chega primeiro ao seu planejamento e depois você acaba finalizando esses casos mais rápido. Então aqui um resumo, né, do primeiro passo do PEXA, do que a gente acabou vendo. Eu concluo, então você vê aqui no passo do PEXA, no primeiro passo a gente vê as fotos frontal, as 4 fotos da face e um close do sorriso da paciente. Então eu concluo que é uma face frontal equilibrada, o sulco nasogeniano expressivo, isso demonstra para mim que existe uma deficiência maxilar dessa paciente. O lábio superior está na mesma posição do lábio inferior em relação à sua projeção sagital, então aqui me dá um perfil, né, um pouco mais reto. Ela possui lábios finos, o que prejudica paciente que tem deficiência maxilar. Todo paciente que tem deficiência maxilar e tiver o lábio superior mais fino, isso fica mais marcado ainda, mais marcante na face da paciente. Todo paciente que tiver uma deficiência maxilar, mas por acaso tem um lábio um pouco mais grosso, o lábio vai ajudar a mascarar esse problema. E uma projeção vertical do mento. Eu vejo que o mento ele tem uma altura aqui bem significante, bem proeminente. Continuando ainda, eu vejo na foto lateral e na frontal que ela tem um selamento labial passivo, o perfil é reto, mas é favorável, né? A projeção nasal aumentada ao sorrir, como a gente discutiu lá atrás. Eu preciso projetar os incisivos superiores, como a gente já concluiu pela essa fotografia aqui, e a linha média inferior está desviada para a esquerda, e eu preciso promover a bioadaptação transversal dos maxilares para preencher esses corredores bucais e deixar esse sorriso mais amplo e mais bonito, certo? Então, veja que eu posso colher esses dados no primeiro passo do PEXA e anotando, como eu fui anotando ali, e entender que no diagnóstico quais são os problemas que a paciente está apresentando, e no meu planejamento eu tenho que ir ticando, assim, eliminando esses problemas que eu cheguei à conclusão na análise do meu sorriso. Como eu já disse para vocês, um paciente ele não quer mais só dentes bonitos. Esse paciente ele quer se sentir mais bonito. Além de ter um belo sorriso, ele quer se olhar e se sentir harmonicamente mais favorável, mais bonito, tá bom? Então, faces mais harmônicas, veja a harmonia facial, o quanto está em evidência. Então, não adianta só a gente arrumar os dentes. E se a gente tem uma maloclusão, que esse planejamento pode promover algumas movimentações dentárias que vão repercutir na face da paciente uma melhora na sua estética, poxa, por que não? É até uma obrigação nossa fazer e promover isso. E agora vamos continuar com o nosso diagnóstico, só que agora nós vamos passar para o segundo passo do PEX. Ah não, aqui a radiografia um pouquinho antes, uma panorâmica para você ver. Veja, todo paciente que tem tendência classe 3, pode observar isso. Os terceiros molares superiores, eles estão sempre quase em cima do segundo molar. É um crescimento vertical posterior muito forte, muito grande. Tá? Então, pacientes classe... Ó, mais uma dica, hein? Mais uma dica, presta atenção. Paciente classe 3, ele tem crescimento vertical posterior aumentado. Então, remova os terceiros molares superiores
o mais precoce possível. Tá? Aí é uma coisa que você tem que discutir com o cirurgião, qual é o custo, né? Ou qual é o problema que a remoção precoce pode trazer para o seu paciente em relação a alguma intercorrência durante a cirurgia, mas para a ortodontia, para que a gente minimize esse crescimento vertical posterior e, consequentemente, minimize a projeção anterior da minha mandíbula, eu teria que remover os terceiros molares, o germe dos terceiros molares, o mais precoce possível. Tá bom? Essa dica vale ouro, viu? Então, aí as periapicais, a teleradiografia lateral, veja aqui, ó, como o terceiro molar bem em cima do segundo pré, então ele sempre tem uma indução de fazer um crescimento vertical posterior e com isso a mandíbula roda no sentido anti-horário, aumentando cada vez mais a projeção do mento, aumentando cada vez mais a sensação de classe 3 na face da paciente, tá? Então presta atenção nesse detalhe, tá? É importante isso, importante. Então, vamos para o segundo passo do PEXA, que agora é uma análise mais intrabucal, né? Análise da oclusão propriamente dita. Então aí eu vou fazer toda aquela análise que eu já faço em ortodontia, independente da filosofia que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com alinhador, eu tenho que estudar a oclusão do paciente. Se eu vou trabalhar com autoligado, eu tenho que estudar a maloclusão do meu paciente. Se eu vou trabalhar com rickets bioprogressivo, eu tenho que estudar a oclusão do paciente. Então, continuando e não negligenciando o diagnóstico, o segundo passo do PEXA vem mostrar para nós o estudo da oclusão, propriamente dita, de como que está esses dentes. E mais do que isso, lembra qual que era? Definir o prognóstico de bioadaptação transversal pelo posicionamento dos molares e dos caninos. Lembra? Tá lembrado disso? Então, dentro do segundo passo do PEXA, o que eu avaliei, o que eu defini? Que é o paciente classe 3, né? Não paciente classe 3, onde ele tem o 16, o 15 e o 14 está em topo, se tiver cruzado, né? Em topo. Os incisivos superiores têm um formato mais triangular. A minha linha média inferior está desviada para a esquerda, isso nós vimos lá na minha análise do sorriso, né? Os incisivos inferiores estão verticalizados. Eu tenho um apinhamento severo no superior e um apinhamento moderado, no inferior. Então eu tenho o diagnóstico baseado no estudo que eu fiz nas fotografias do paciente. Ainda dentro do segundo passo do PEXA, eu vou definir o prognóstico desse meu paciente. Então eu vou estudar cada arcada, cada oclusão em particular, e aí eu vou estar estudando primeiro lá o posicionamento dos meus segundos molares. Então eu tenho aqui do lado direito da foto, né, esquerdo da foto, desculpa, direito do meu paciente, um desnível nenhum, quer dizer, o segundo molar está no mesmo nível do meu primeiro molar, e aqui eu tenho um pequeno desnível, quer dizer, o meu segundo molar está pouca coisa para vestibular. Então isso mostra para mim que esse caso tem um baixo potencial de bioadaptação transversal posterior, tá? Vou analisar os meus caninos, veja que os caninos, até parece que o do lado esquerdo aí da foto, ele está vestibularizado, mas quando eu avalio o degrau dele para o meu primeiro pré, veja que ele tem um baixo potencial de bioadaptação transversal também. Ele não está vestibularizado, ele não tem uma grande projeção para vestibular que vai aumentar e vai me ajudar a fazer a bioadaptação transversal. Então aqui eu tenho o quê? Um problema. Por quê? Porque eu preciso de bioadaptação transversal e tenho baixo potencial para isso dos dentes. A maloclusão não é uma maloclusão que favorece essa bioadaptação transversal. Então eu concluo que para esse caso ou eu vou precisar elástico cruzado, né, para ajudar a expandir, ou eu vou precisar colocar overlay. E vou fazer a mesma análise na arcada inferior. Então eu vou avaliei a superior, agora eu vou fazer a avaliação da arcada inferior. Faço a avaliação aqui, vejo aqui que também vou avaliar desde lá dos meus molares,
eu tenho um baixo potencial de bioadaptação. Pelo contrário, do lado esquerdo, o meu segundo molar ele está até lingualizado. Então, eu tenho um baixo potencial de bioadaptação transversal posterior. E lembra-se da exceção? Ainda bem que eu tenho esse baixo potencial de bioadaptação transversal posterior e inferior. Porque lembra que o caso tem um lado de topo, eu preciso expandir em cima? Ainda bem que o meu potencial de bioadaptação transversal inferior ele é pequeno. E lembra da exceção que eu falei no classe 3? Que a gente não deve envolver os segundos molares inferiores na montagem na montagem inferior. Por quê? Porque se é o segundo molar, que sempre que vai expandir mais, num classe 3, se eu envolvo o segundo molar no primeiro fio de alinhamento e nivelamento, eu vou estar sempre trabalhando no sentido da, vamos dizer assim, da expansão dessa mandíbula, prejudicando a minha maloclusão, que é a classe 3, que eu preciso expandir minha maxila. Então, mais uma dica aqui. Eu já tinha falado isso lá atrás. Classe 3, não envolvo os segundos molares inferiores no início do tratamento ortodôntico. Eu só vou envolver os segundos molares depois que eu já fiz toda a minha bioadaptação transversal superior, e aí não vou promover essa expansão no meu inferior. Tá? Essa dica é muito importante, que você imagina se eu tivesse um apinhamento lá posterior ou um potencial de bioadaptação transversal posterior inferior e colocasse o fio. Essa mandíbula ia expandir. Essa mordida de topo que ele tinha do lado direito poderia virar mordida... Ela tinha do lado direito, tinha do lado direito, poderia virar uma mordida cruzada total. E aí eu teria um problema ainda maior para estar resolvendo. Então preste atenção, avaliem o posicionamento do segundo molar que vocês têm nos pacientes classe 3 na mandíbula, ok? E eu tenho também um baixo potencial de bioadaptação transversal do meu canino inferior. Então, fora o apinhamento, que nesse caso é outra exceção. Lembra que a gente falou que nunca existe nunca e nunca existe sempre, mas que a gente sempre fala, casos que precisa expandir, casos que precisa de bioadaptação, a gente não pode fazer desgaste interproximal, não pode fazer stripping, lembra disso? Então aqui é uma exceção. Paciente classe 3, que tem apinhamento inferior, eu tenho que fazer o stripping, eu tenho que fazer o desgaste interproximal antes da minha colagem. Porque senão esses dentes podem ser projetados também para anterior, prejudicando ainda mais a relação incisal de classe 3 do meu paciente. Então você vê, cheio de detalhe, tá? É cheio de detalhe, por isso que gera um pouquinho mais de dúvida e a pedidos eu trouxe de novo aqui. Então, dentro desse problema que a gente apresentou para vocês aqui, lembra da maloclusão? Vamos fazer um planejamento agora para essa maloclusão, e esse planejamento é cheio de detalhes, cheio de dica. Presta atenção. Começamos pelo terceiro passo do PEXA, que é o quê? Posicionamento dos acessórios, certo? E esses acessórios, eles podem ser colados de maneira que venha favorecer a minha biomecânica. Posso deslocar ele um pouquinho mais para incisal, posso deslocar ele um pouquinho mais para cervical, posso colar ele de ponta cabeça, posso colar ele angulado, posso colar ele da maneira que for, desde que ele favoreça a biomecânica que o caso precisa, tá? E os Bracts New Evolution são a prescrição do CASA, possuem a prescrição do CASA, e a prescrição do Centro Avançado de Sistema Motorigado e Alinhadores foi desenvolvida para estar no centro da coroa clínica. Vou fazer a montagem 7x7 superior e vou fazer a colagem dos meus 4 incisivos invertidos. Por quê? Não é um paciente que eu vou fazer um tratamento compensatório para classe 3, não é? Então, esses pacientes que eu vou fazer um tratamento compensatório para classe 3, e na maxila eu vou aplicar a biomecânica dos wings ativos. Lembra para classe 3? Não lembra? Já você vai ver de novo aqui. Então, um detalhe, toda vez que eu for fazer biomecânica de wing ativo na maxila, eu devo colar os 4 incisivos invertidos, tá? Se eu tiver uma mordida aberta
eu posso, além de colares invertidos, colares um pouquinho mais para cervical. Tá bom? Vamos lá. Como eu não tenho aqui mordida aberta, o trespasse está lá legal, está no limite e tal, eu só vou inverter os 4 bractes. Eu não vou colar eles um pouquinho mais para a cervical. Então, colei. Olha lá. Tá vendo? Eu vou trabalhar essa inclinação desses dentes. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona a prescrição do Centro Avançado de Sistema Autoligado e o que acontece quando eu trabalho wins ativos nesses dentes, que são os 4 incisivos. Tá? Então, eu vou fazer a colagem do meu bract no centro da coroa clínica, CCC, centro da coroa clínica, e vou usar um bract com a prescrição do CASA, que no incisivo central eu tenho um torque de mais 12. Então, é um torque positivo, é um torque vestibular de 12 graus. E eu vou passar o fio 014, que é o fio que eu inicio todo o tratamento ortodôntico com o nosso protocolo do PEXA, tá bom? E fui lá e fiz o win ativo. Esse win ativo para a classe 3 tem a finalidade, né, de projetar esses incisivos superiores, porque é um paciente classe 3 com perfil reto, lábio superior no mesmo nível que o lábio inferior. Então, se eu projetar um pouquinho esses incisivos superiores, tá? Eu vou melhorar a relação da face da minha paciente, do perfil da face da minha paciente, sem precisar fazer cirurgia ortognática. Veja o perfil reto que ela tem aqui, lembra? Nós vimos lá no início. Então, melhorando esse perfil e entender que a paciente ainda está em crescimento, o que quer dizer isso? Essa mandíbula vai querer vir mais para frente. Então, quanto mais eu projetar esses incisivos superiores, olha lá a setinha verde, melhor eu vou deixar esse perfil para que a minha mandíbula avance. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Ó. Quando eu uso o inativo, os incisivos superiores serão projetados para o anterior, mas também sofrerão uma inclinação para vestibular. Tá? Eles vão inclinar. Veja o longo eixo do dente no início, veja como ele fica após a ativação, a aplicação dos wins ativos. Então, eu tenho uma projeção e uma vestibularização. Na realidade, a sensação que dá é que o dente intruiu, mas é como se fosse uma intrusão relativa pela vestibularização do incisivo. Então, eu tenho a coroa, olha aqui, ó, a raiz, desculpa, sendo jogada para a lingual e a coroa sendo jogada para vestibular. Eu tenho uma inclinação para vestibular. Mas, segundo o nosso mestre McNamara, não é a projeção dos dentes para vestibular que vai dar a melhora na estética do perfil desse paciente, e sim a projeção do ponto A. Eu tenho que levar o ponto A mais para frente. Mas caramba, o ponto A está lá em cima. Como que eu vou levar esse ponto A lá para cima? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar, melhorar a relação desse ponto A se eu só consigo trabalhar com dente? Né? Como é que eu vou mexer nesse osso? Então eu teria que fazer uma cirurgia ortognática? Lógico, se você fizer uma cirurgia ortognática, esse paciente vai sofrer uma movimentação anterior da maxila, o ponto A vai ser deslocado para frente, com certeza vai ter uma melhora no perfil. Mas lembra que eu falei no começo da live? Esse é um planejamento de um tratamento compensatório, tá? Então, como que eu vou fazer a alteração no ponto A? Eu não colei os meus bractes de ponta cabeça, tá? Então, eu vou colar o meu bract superior de ponta cabeça, tá? Eu vou inverter o bract e com isso eu inverto o torque. De mais 12, ele fica menos 12. Então, eu invertendo o bract, por isso que eu falo que é importante você entender as ferramentas que você trabalha, porque se eu tenho um bract que tem uma resultante vestibular,
Para eu ter um melhor controle sobre a inclinação desse dente, se eu inverter esse bracket, ele vai ter um torque mais negativo, que é um torque lingual de coroa e vestibular de raiz, e isso vai dar uma alteração total no posicionamento do meu incisivo. Olha lá, como ele ficou muito mais verticalizado. Veja como ele projetou, mas com controle de torque, vamos dizer assim. E aí, essa raiz foi jogada para vestibular, essa raiz vai pressionar essa cortical vestibular da maxila. Como eu trabalho com força leve, essa cortical vai remodelar, a coroa veio para a lingual e eu consigo projetar o meu ponto A para frente, maior controle sobre a inclinação vestibular, e eu consigo remodelar essa face vestibular da minha maxila e eu desloco o ponto A para frente. Então veja como é importante você entender, mas quando eu vou ter que ter essa resultante, esse maior controle, é com fio redondo? Não. Isso vai acontecer, esse resultado estético do posicionamento do ponto A, quando eu colocar o meu segundo fio, que vai ser o meu fio 0,14/25 com controle de torque. Tá? E essa ideia da gente ter diminuído o slot do bracket era para que eu já tivesse, ao colocar o fio 0,14/25 dentro do slot de bracket, o preenchimento mais desse slot, do bracket, para que eu já começasse a ter a leitura do torque, sem eu precisar chegar num fio 19/25 de aço. Então, com a diminuição da profundidade do slot do nosso bracket, que é 0,26, era 0,28, nós colocamos 0,26, eu preencho mais esse slot do bracket, eu diminuo o play, eu diminuo a folga, eu já começo a ter a leitura da prescrição do bracket, já no segundo fio, num fio de força leve. Olha como é legal trabalhar com fios termoativados. Por quê? Porque eu passo para as estruturas de suporte, raiz, cemento, ligamento e osso alveolar, forças leves, que promovem remodelação dentoalveolar, tá? Então, se você lembrar do caso de 15 dias atrás, que é um caso de classe 3, que eu fiz essa biomecânica que eu estou mostrando aqui, lembra que eu coloquei a tomografia mostrando principalmente o que acontecia nos dentes anteriores, para mostrar essa remodelação na tábua óssea vestibular e mostrar o deslocamento do ponto A para frente. Isso aqui, quem me chamou a atenção do que eu vou falar para vocês agora foi quando o Chris Chang veio no nosso Orto Futuro, lá em São Paulo. Ele mostrou para nós que todo dente que está lingualizado ou que tem a raiz para o palato, olha o volume aqui que tem no palato da raiz desse lateral. Se essa raiz está para cá, você concorda que falta alguma coisa aqui? Olha a depressão no rebordo dentoalveolar que essa paciente tem, desse lado mais, desse lado menos, mas o Chang mostrou isso, quanto essa depressão, que falta do volume das raízes dos laterais, ó, esse que está cruzado para o palato e esse que está inclinado, com uma inclinação exagerada para o vestibular, que a falta desse volume radicular interfere totalmente na estética do sorriso do meu paciente. Às vezes ele vai sorrir e nessas duas laterais você vai tem uma coisa errada ali, tem uma coisa estranha. Aí você vai ver, você tem um torque um pouco mais exagerado do meu incisivo central, né? Do meu incisivo lateral. Então o dente está aqui, ele tem o torque um pouco mais vestibularizado assim, e essa raiz aqui está para a palatina, ela não preenche esse volume ósseo na tábua óssea vestibular, comprometendo a estética do sorriso. Então eu tenho que inverter aí, Thales, a inclinação do bracket também para ter um preenchimento maior, jogar essa raiz para vestibular, para preencher essas deficiências aí que tem de volume ósseo por vestibular, para
também melhorar a estética do sorriso do paciente. Tá bom? Vamos lá. Então, olha lá. Estamos no planejamento. Fizemos a montagem superior 7 a 7, 12, 11, 21 e 22 invertidos. Já antecipei aqui. Bractes no 16 e 26. Bractes do incisivo central superior, ou pode ser do incisivo central inferior, dos incisivos inferiores. E o 13 e o 23 de estrangulado. Vamos entender cada um agora. Por que que eu vou colar o bracte do 16, do 26 autoligado e o 13 e o 23 de estrangulado? Veja que na paciente o canino está muito verticalizado. Percebe? Então, veja na panorâmica, os caninos estão bem verticalizados. Se eu fizer aqui uma colagem acompanhando esse longo eixo do dente, a projeção desses incisivos superiores só vai se dar pelos unhos ativos, pelo apinhamento, pelo fio que vai ser projetado para frente. Agora, se eu destrangular o bracte, eu vou voltar, ó, para você ver, ó. Se eu colar normal, eu vou ter um tipo de repercussão nos dentes anteriores. Agora, se eu quero aumentar a projeção desses incisivos superiores, que tal eu fazer uma colagem destrangulada? Nisso, olha aonde está a coroa, no início do meu alinhamento. Eu fiz esse tracejado para vocês entenderem o movimento que vai acontecer com essa coroa. A hora que eu passo o fio 014 termoativado, o que ele vai fazer com esse canino? Projetar ele para frente. E com isso ele ajuda a projetar uns incisivos para frente. Então veja como eu tenho que entender as pecinhas que eu estou trabalhando, eu tenho que entender de posicionamento de acessório. Por isso que eu tenho que gastar tempo no planejamento e no meu diagnóstico, porque depois a coisa voa, cara. Aí você fala, mas os casos são rápidos, 15 meses, 12, sei lá, 18. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando para você foi pensado antes de colar o primeiro bracket e de passar o primeiro fio. Então, todas as respostas e repercussões que eu quero nas movimentações dentárias, sou eu que tenho que induzir. Eu não sou colador de bracket, passador de fio. Eu faço ortodontia, então eu tenho que entender todos esses detalhes, nos mínimos detalhes. Lembra disso? Não sei porque que veio isso na minha cabeça agora. Então, olha lá. Com isso, nós finalizamos o terceiro passo do PEXA. Então, a montagem vai ficar assim. Os 4 incisivos invertidos, os bractes autoligados nos molares e o 13 e o 23 destrangulado. Tudo bem? Levantes oclusais. Eu tenho que fazer os levantes? Tenho. Ó. Eu não tenho o 12 cruzado. O 22 não está nem tanto cruzado. Ele precisa ser projetado para frente. Pode ser que o 33 ali atrapalhe alguma coisa. Pode ser que o 33 prejudique alguma coisa. Mas eu tenho que, enfim, levantar essa medida para pelo menos aqui... Quem manda no tamanho do levante aqui é o 22. Então, qual é o tamanho que esse levante vai ter? O tamanho necessário para descruzar esse levante. Então, vamos avaliar. Posso colocar esses levantes para frente? Outra dica. Eu prefiro não colocar levantes nos dentes que eu quero movimentar. Quais são os dentes que eu vou movimentar mais de um paciente classe 3 com tratamento compensatório? Vou projetar os incisivos para o anterior. Então, esses incisivos serão projetados, vão ter uma movimentação ortodôntica bacana, acentuada, legal. Eu não coloco os levantes sobre eles, para que a oclusão ou a força mastigatória não atrapalhe ou sobrecarregue esses dentes durante essa movimentação. Então, no caso aqui, se eu vou ter que projetar esses incisivos para frente, o melhor é eu colocar os levantes aonde? Lá atrás. Então, eu vou fazer os levantes lá nos posteriores, olha lá. No 16, no 26, no 36 e no 46, com a característica principal de serem planos. Planos, tá? Já falei isso várias vezes e vou falar aqui de novo. Se eu quero promover
a vestibularização desse molar, porque ele está cruzado, eu devo transformar o levante numa pista plana, para que ele consiga expandir sem nenhuma interferência, sem nenhum entrave, para que eu consiga a resposta que o caso necessita. Então, gaste tempo, perca tempo e faça esses levantes planos. Ah, demora mais. Ah, dá mais trabalho. Ah, é mais difícil. Ah, por que isso? Cara, escuta o que eu estou te falando. Perde tempo no diagnóstico, perde tempo no planejamento e às vezes fica com preguiça na colagem. Então não dá para chegar e falar assim, olha, eu estava atrasado, ixi, me atrasei todo, não fiz o levante. Você imagina se não fizer o levante aí, o que vai acontecer? Não dá, não tem como. Primeiro que a hora que fechar a boca vai bater no lateral. Segundo que não vai ter a projeção dos dentes para frente. Aí a coisa começa a entortar. E na próxima consulta, ao invés de você colher frutos, você vai ter que resolver problemas que não existiam. Por quê? Porque, não deu tempo, porque eu estava atrasado. Então, já que sabe, porque você fez um bom diagnóstico, porque você fez um bom planejamento, você sabe que a colagem vai demandar mais tempo, você põe um espaço maior na consulta, na sua agenda. Não sei quanto tempo você demora, 1 hora, 1h30, 2 horas. Aí vai da habilidade e performance de cada um. Deixe marcado, deixe reservado o espaço que você acha que você vai precisar para fazer tudo isso. E aí faça de cabo a rabo, para que já na próxima consulta você já veja o efeito positivo da biomecânica que você diagnosticou e planejou. E aí sim a coisa começa a andar. Tá bom? Aí sim você começa a ver o caso voar, a coisa acontecer. Certo? Vamos voltar para lá. Ok? Então, isso aqui, 16, 26, 36 e 46, isso aqui é um levante plano, Isto aqui é um levante plano. Fazer com que o levante superior fique em relação ao levante inferior numa característica plana. Tá? Não é fazer plano em cima, plano embaixo, os dentes estão tortos e só toca uma ponta. Então, levantes planos. Com isso, esses levantes vão se transformar em pistas, vão ficar mais estáveis, vão quebrar menos, vão desgastar menos e vão manter a altura que o caso precisa para descruzar a mordida e expandir. Tá bom? Porque se não for plano, pode acontecer o quê? Fraturas, como essas que vocês estão vendo. Os levantes acabam fraturando porque não tem levante no inferior. E aí, então, ponta de cúspide no levante, força mais, esse levante quebra e aí não tem o resultado. Não funciona comigo. Comigo não dá certo. Doutora, faz favor para mim. Manda umas fotos do caso, deixa eu dar uma olhada. A gente vai ver, só tem levante no marcada ou o levante todo quebrado e não está em desoclusão. Então é a gente que está dificultando aqui o planejamento, tá? Então, o quarto passo do PEXA, os levantes planos. Quinto passo, iniciar com fio 014 termoativado, tá bom? Sempre fio 014 termoativado. E vou envolver todos os dentes na mecânica? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Devo, neste caso, envolver todos os dentes na mecânica desde o início do meu tratamento? Sim ou não? Olha lá. Eu preciso projetar e mais do que tudo, eu preciso projetar esses incisivos para frente e aí com isso a gente pode sim envolver, olha lá, todos os dentes, porque ele é um classe 3 e eu preciso fazer a projeção dos meus incisivos superiores. Só que eu vou explicar já como que vai ser o envolvimento desses dentes aqui para que você não cometa alguns erros, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Então posso envolver? Não, devo. O paciente é classe 3 e eu devo envolver todos os dentes da mecânica, tá bom? Os ruins.
Os wins passo importante, porque os wins, eles direcionam a movimentação ortodôntica para onde eu quero. Quero que vá para frente, quero que vá para trás, quero que vá para a direita, quero que vá para a esquerda. Quem direciona essa movimentação ortodôntica são os wins. Então, onde eu coloco os wins num paciente que eu tenho a necessidade de projetar? Quais são os problemas desse paciente? Eu preciso expandir esse paciente e eu preciso projetar esses dentes. Então, onde que eu colocaria um win aqui que me desse a possibilidade de expandir essa arcada e que desse a possibilidade de também projetar esses dentes? Vamos ver na região posterior do arco. Eu coloco os wins lá atrás. Aonde? Aonde eu vou colocar esses wins? Na mesial do 16, na mesial do 26, na mesial do 36, do 17, do 27. Então, vamos ver. Eu colocando na mesial do 26 e do 36, olha o esqueminha. Eu gosto dos esqueminhas porque fica fácil de vocês entenderem. Então, estou pensando, vou colocar os wins ativos para a classe 3 para projetar esses índices para frente. Eu vou estar usando o fio 014 níquel titânio termoativado e vou potencializar e vou ajudar a usar os elásticos. Lembra? Os elásticos precoces para classe 3. O ideal é eu colocar no 17 e no 27. Por quê? Porque aí, quando eu estiver usando os elásticos, eu levo do primeiro molar e todos para frente. Depois eu só preciso pegar o segundo molar. Se eu faço o win ativo no primeiro molar, depois eu vou ter que buscar o primeiro molar e o segundo molar. Tá? Então o ideal é fazer esse win ativo lá no segundo molar. Mas como vou remover o fio com os wins por distais dos tubos do 16 e do 26? Né? Como é que esse win aqui vai passar por esse tubo? Já que ele ficou por distal ao tubo. Ele não passa. Então, por isso, eu tenho que usar um tubo autoligado. Mas o tubo autoligado são poucas empresas que têm e o valor é um pouco salgadinho, né? Então, eu posso usar o recurso de colocar um bracket aí de incisivo central superior ou um bracket de incisivo inferior. Vai depender do tamanho desse teu molar. Se tiver um molarzão grandão, põe um bracket de um central. Se tiver um molar de tamanho normal, aí você vê. Ah, vou pôr no central, vou pôr no incisivo. Pode ser os dois. Não me interessa, eu não estou preocupado com o tórico aqui agora. Só estou preocupado com um ponto de apoio para ser projetado para frente junto com usar os elásticos. Tudo bem? Tranquilos? Então, olha lá, o win está na mesial do 17 e do 27. E elásticos, hein? Será que eu vou precisar usar elástico? Então, eu preciso projetar e expandir. Posso usar alguns elásticos? Vou trabalhar alguns elásticos aqui que eu possa ajudar a minha bioadaptação transversal, porque afinal de contas, nós já vimos lá atrás, nos primeiros passos do PEXA, que no primeiro passo e no segundo, que há um baixo potencial de bioadaptação transversal, né? Então eu vou ter que potencializar com os meus elásticos precoces de classe 3. Esses elásticos eu posso colocar o botão na lingual dos meus 16 e do meu 26 e um botão nos meus caninos inferiores, tá? E uso um elástico, olha lá, o esqueminha de novo, colei um botão, eu deixei o dente assim mais clarinho, que é para vocês poderem enxergar o botão atrás na lingual, tá? Então, agora eu tenho 3 posições que eu posso colar o tubo o botão no meu canino. Tudo vai depender do posicionamento do meu canino. Então presta atenção no canino, que é uma dica legal, ó. Porque onde é que eu vou colar esse meu botão? Então eu já posso colar o botão no meu canino e já começar a promover alguma movimentação que eu
já vou arrumando esse canino, porque se ele tiver muito angulado para mesial, eu posso colar esse botão lá na incisal, ou eu posso colar ele no meio, ou eu posso colar na cervical, tá? Tudo vai depender da resultante que eu quero e entender o ponto de aplicação de força que eu vou fazer, vai ter essa desinclinação do dente e em relação ao, claro, sempre ao centro de resistência. Então, se eu quero que ele tenha uma lingualização, uma verticalização, né, desse dente, eu colo esse bracket mais para incisal. E aí, eu vou ter o elástico, que pode ser 3/16, 1/4 ou 5/16, todos leves e noturnos, vai depender do quê? Da distância que eu tenho. E esse elástico deve estar mais ou menos numa força de 120 gramas, tá? 120 gramas de uso noturno. Agora, vamos supor que ele estava e corrigiu essa inclinação. Então, para que eu não tenha mais inclinação, eu tenho que, e é o caso do paciente, veja que o paciente tem os caninos inferiores verticalizados, a paciente, na verdade. Então, esse botão tem que ser colado aonde? Lá na cervical, para que eu tenha um menor efeito colateral de verticalização nesses caninos inferiores. Por quê? Porque eles já estão verticalizados. Tá? Eles já estão com uma verticalização aqui, ó. Veja que o canino está bem verticalizado e o canino do outro lado também está bem verticalizado. Então, toda vez que você se deparar com caninos inferiores de classe 3 e vai usar o elástico, o botão tem que estar no mais cervical possível, certo? Posicionamos aqui, então, perfeito, é isso aí, então ótimo. Então, eu vou estar usando o elástico 3/16, 1/4 ou 5/16, leve, noturno. Posso usar o elástico triplo durante a noite, esse simples durante o dia? Posso. Foi como eu falei lá na live de 15 dias atrás, tá bom? Então, no planejamento, eu vou ter o elástico cruzado, que vai dar lingual do 16 e 26 para vestibular do 33 e 44. Vou definir qual o elástico vai ser, de acordo com a distância, desde que eu consiga aplicar nessa situação 120 gramas de força. E finalizei o planejamento. Então, vamos ver um resumo, aqui para a gente ver o resumo como que ficou, já que a gente foi vendo passo a passo. Então, montagem superior 7/7, os 4 brackets dos incisivos invertidos, para eu ter a mudança no torque, para eu ter um torque lingual, para que a hora que eu colocar o fio retangular 14/25, eu já começar a ter a leitura do torque. A raiz vai ser deslocada para vestibular, reposicionando o ponto A mais para frente, melhorando a estética do terço médio da face dos pacientes de classe 3, assim como preconiza o nosso professor McNamara, certo? O 16 e o 26 eu posso colocar brackets dos incisivos centrais superiores, posso colocar brackets do incisivo lateral superior, posso colocar brackets dos incisivos inferiores, o que você quiser, tá bom? Na hora que você for migrar para os fios de maior calibre, 14/25 termoativado, aí você remove esses brackets e coloca os tubos dos molares, tá bom? Posso colar os caninos distangulados para potencializar a projeção desses incisivos. Então, veja bem, só para ficar claro, ó, casos que eu tenho esse apinhamento da região anterior aqui, eu só vou fazer o in ativo depois que esse apinhamento foi dissolvido, projetado, e eu ver que eu preciso projetar mais, tá? Casos que eu tenho o apinhamento da região anterior, que vão me ajudar a projetar esses incisivos para frente, eu deixo para fazer o in ativo no segundo momento. Tá? Eu conto primeiro com o apinhamento, conto com essa angulação distal dos meus caninos, e pode até ser que eu não precise depois fazer o in ativo, mas pode ser que eu precise, tá? Então, eu só faço o in ativo direto, de cara, quando eu não tiver apinhamento, certo? Vou iniciar. Aliás, vou fazer os levantes oclusais numa altura suficiente para descruzar o 12, olha lá o 12 cruzado. Então, nós definimos que vai ser
4 levantes nas oclusais do primeiros molares superiores e inferiores planos, com a característica de ser plano. Vou iniciar com o fio 014 termoativado. Vou envolver todos os dentes? Sim, vou envolver, porque eu preciso da projeção dos incisivos superiores para o classe 3. E vou colocar os meus wins lá na mesial do 17 e 27. Certo? Completando o planejamento, os elásticos que nós vimos agora por último. Certo? Tudo bem? Então, tá aí o planejamento todinho da minha maxila num tratamento compensatório para essa paciente que apresenta uma classe 3. Legal. Como vai ser o planejamento do meu inferior? Lembra, montagem 6 a 6. Montagem 6 a 6. Eu não envolvo os segundos molares no inferior. É a exceção. Olha lá, não envolvo 37 e 47 no início. Para eu minimizar a bioadaptação transversal posterior. Vou iniciar com o fio 014. E os wins? Vamos lá. Pensem aí. Onde que eu vou colocar os wins? Concorda que eu tenho um apiamento na região anterior? E eu falei para vocês que eu vou colocar o win de acordo com o apiamento que eu tenho, que vai gerar um excesso de fio. E o que eu quero com esse excesso de fio? Dependendo do que eu preciso desse excesso de fio, eu posiciono um win em cada local. Nesta paciente, eu quero que os incisivos inferiores sejam projetados para o vestibular? Não. No superior, eu queria que os incisivos superiores fossem projetados para vestibular? Sim. Então eu ponho um in no posterior. Nós já vimos isso. E no inferior? Se projetar esses incisivos inferiores, é bomba. Vai piorar meu caso, certo? Então eu não posso permitir que esses incisivos inferiores sejam vestibularizados. Então eu tenho que colocar onde esses meus wins? Na região anterior ou na região posterior? Na região anterior. Anterior. Agora, na anterior, aonde? Pode ser na minha linha média ou pode ser na distal do 33 e 43. Por quê? Porque, veja, pelo apiamento dos incisivos inferiores, eu acredito que não dê para colocar na linha média inferior. Pode ser que não dê para colocar. Então, eu vou colocar onde? Lembra que os meus caninos inferiores estão bem posicionados? Então, eu coloco na distal do 33 e na distal do 43. Se desse para colocar na linha média, eu posso colocar na linha média inferior. Então, num classe 3 de um tratamento compensatório, ou eu coloco o meu win na linha média inferior, ou eu coloco na distal dos meus caninos, desde que os meus caninos estejam bem posicionados. Ah, mas também não está. No meu canino está mesioangulado, como você mostrou no esqueminha lá. Então eu vou colocar o win aonde? Pode ser distal de primeiro pré, pode ser distal de segundo pré, entendeu? O fio não pode de maneira nenhuma correr para frente. Existe um apiamento e esse apiamento não posso permitir que aconteça. É um tratamento compensatório, tá bom? Então olha lá, eu tenho aqui linha média ou distal de 33 e 43. Agora, tem um detalhe importante aqui. Mais um detalhe. Qual é esse detalhe? Eu não tenho apiamento? Tenho apiamento. Mesmo eu colocando os wins na distal dos caninos, vai existir aqui um excesso de fio. Porque esse excesso de fio vai estar percorrendo todo este apiamento aqui. E mesmo eu colocando os wins nas distais, eu segmentei esse fio nesse lado, né, na região anterior, porém existe um excesso de fio. E esse excesso de fio, mesmo com o win na distal, vai projetar esses incisivos, porque o fio vai deflexionar e ter memória de forma. Então, parte desse excesso de fio vai vestibularizar esses incisivos e parte desse excesso de fio vai fazer com que os wins corram para a distal. E eu quero que esses incisivos vestibularizem, eu posso permitir que esses incisivos inferiores
vestibularizem num paciente classe 3 aqui, compensatório. Posso? Não posso. Então, qual é o grande detalhe aqui? Desgastes interproximais de mesial de canino a mesial de canino antes de passar o primeiro fio de alinhamento e nivelamento inferior, que é o 0,14. Então, esse desgaste interproximal, dependendo da quantidade de apiamento, pode ser duplo, pode ser triplo, pode ser quádruplo, posso usar disco. Eu só não gosto de usar broca em dente anterior. Mas eu faço a quantidade de desgaste necessária para que esses dentes alinhem sem projetarem para vestibular. Nesse caso aí, naquele lateral, vamos jogar a projeção aqui. Eu posso até trabalhar com notching? Posso. Por quê? Porque vai projetar esses incisivos para vestibular, e é o que eu quero, porque é um classe 3. Mas você concorda, ó, que ele está travado aqui, ó. Esse lateral, ele está travado na lingual do canino, cadê o projetor aqui? Na lingual do canino e na lingual do vestibular. Se eu criar uma deflexão muito forte, esse canino vai girar para lá, esse central vai girar ao contrário. Então eu indico aqui, ó, que você trabalhe com binding, porque você vai ter o controle sobre a movimentação, tá? Trabalhe, mesmo sabendo que eu preciso projetar, trabalhe com binding. Melhorou essa situação aqui, nessa região, eu posso até pensar em trabalhar com notching, tá? Eu quis trazer esse planejamento para vocês verem quantos detalhes. Então, se eu faço todos esses detalhes, a coisa depois flui mais fácil.